Vamos ver o complexo piruvato desidrogenase, que converte o piruvato no acetil-CoA. Quando a glicólise tem um padrão aeróbio, o NADH não é reoxidado no citosol. Os elétrons do NADH são transferidos para a mitocôndria, para que sejam destinados à cadeia transportadora de elétrons e à formação do ATP. Para isso, quando ocorre isso, o metabolismo aeróbio, o piruvato, ao invés de formar ácido lático, ele entra na mitocôndria e vai ser convertido no acetil-CoA. Ora, o piruvato tem 3 carbonos. A partir de glicose, de 1 mol de glicose, podemos formar 2 moles de piruvato. Então, vamos ter 2 moles de acetil-CoA e tudo será multiplicado por 2. A descarboxilação oxidativa do piruvato é altamente regulada, é um processo complexo que envolve 3 enzimas e 5 coenzimas. Então, o piruvato é convertido no acetil-CoA por uma descarboxilação no carbono 1 do piruvato. Sai essa carboxila, formando o CO2. São 2 moles de piruvato, 2 moles de CO2. Nessa reação, as coenzimas são a coenzima A, derivada do ácido pantotênico, o NAD, derivado da niacina, a tiamina pirofosfato, que é derivado da tiamina, ou B1, o ácido lipóico, né, o lipoato, que também é uma coenzima, o FAD, que é derivado da riboflavina, ou vitamina B2, e nós temos ainda cálcio, que ativa o complexo, e também uma regulação enzimática desse processo. Nós vamos ver em seguida que essa reação acontece em 5 etapas e envolve um complexo enzimático cuja regulação é bastante complexa. Temos aqui o complexo PDH. DH é desidrogenase e o P é de piruvato, complexo piruvato desidrogenase. Ele é composto pelas três enzimas. A enzima 1 é a piruvato desidrogenase, que dá origem ao nome do complexo. Então, nós vamos ver em seguida como que ocorre essa descarboxilação oxidativa. A melhor forma de compreender a descarboxilação oxidativa do piruvato, formando acetil-CoA, é começarmos seguindo a numeração, porque são 5 etapas de reação. Vou pegar aqui verde, né, para marcar. Então, nós temos aqui o piruvato, que entrou na mitocôndria, certo? Ele vai ser processado pela E1. E1 é a enzima piruvato desidrogenase. Essa enzima utiliza como coenzima a tiamina pirofosfato, que transfere em grupos aldeídos e cetonas, tá certo? É a função da tiamina pirofosfato. É por isso que ela é tão importante para o cérebro, ao cérebro e para o coração, porque esses tecidos fazem a glicólise aeróbia, não é? Então, o piruvato vai ser convertido, né, no hidroxetil, certo? Aqui. E vai sair a carboxila na forma de CO2. Na primeira reação acontece a descarboxilação. Agora o hidroxetil é transferido para a enzima 2, que se chama de hidrolipoil transacetilase. É essa figura verde. A enzima 2, ela tem uma lisina que possui um braço, né, de ácido lipóico, certo? Então, ela tem um ácido lipóico ligado a ela. Esse ácido lipóico possui uma ponte bisulfeto SS. Então, veja que aqui nós temos o hidroxetil. A enzima 2, né, ela se liga ao componente hidroxetil, removendo o hidrogênio. Então, forma a dupla ligação C-O. Aqui nós já temos o grupo acetila pronto, né? E o hidrogênio ficou formando uma sulfidrila com o outro enxofre do ácido lipóico. Então, o ácido lipóico é essencial para a atividade, é coenzima da enzima 2.
Agora, ainda com a enzima 2, ela vai transferir o acetil para a CoA, para a coenzima A, formando a acetilcoenzima A, que tem esse grupo tioéster, que é o enxofre da CoA com o grupo acetila. Então, a acetil-CoA está pronta. Mas se você observar, a enzima está modificada, porque o ácido lipóico está agora com 2 hidrogênios, né? Então, na verdade, agora nós temos 2 grupos sulfidrila ao invés da ponte SS, certo? A melhor coisa é doar esses hidretos, né? Para a enzima C regenerar o seu ácido lipóico. Então, a terceira enzima, ela vai entrar para recuperar a enzima 2. Então, nós temos aqui a dihidrolipoil desidrogenase. Essa enzima é ligada à FAD, certo? Então, o FAD recebe os 2 hidrogênios do ácido lipóico que voltam à sua forma inicial de ponte SS, né? E o FAD fica reduzido a FADH2. Agora tem um par de elétrons aqui no FAD, né? Tá como FADH2. E essa mesma enzima transfere para o NAD+, formando o NADH. Isso tudo ocorre na matriz mitocondrial. Então, agora o NADH pode ir para a cadeia transportadora de elétrons, tá certo? Por isso que na reação final, forma acetil-CoA e forma NADH e CO2, se você for ver os produtos da reação. Eu falei para vocês que era complicada a regulação do complexo PDH. Não é o mais complicado que tem na bioquímica, mas requer muita atenção. Então, ele pode ser chamado PDC na sigla em inglês também. E o que eu quero mostrar para vocês é que esse complexo é regulado por 2 enzimas. Uma enzima que é piruvada deshidrogenase cinase e outra que é piruvada deshidrogenase fosfatase. Então, o que nós temos aqui? Uma inimiga, que é a cinase, que ao fosforilar o complexo, causa inativação do complexo, ou inibição, e uma amiguinha, a fosfatase, que vai defosforilar o complexo e ativar. Então, essas 2 enzimas, o trabalho delas é dito como modificação covalente da enzima. Por quê? A cinase pode fosforilar em resíduos de serina da enzima, não é? Tornando-a menos ativa, e a fosfatase vai remover esses resíduos de fosfato, né? Esses grupos fosfatos. E aí nós vamos ter o complexo ativado, tá certo? Então, essas enzimas podem ser reguladas por hormônios, né? Por exemplo, a insulina ativa a fosfatase. Nós temos casos de glucagon ou adrenalina que pode ativar a cinase, tá certo? Mas também elas podem ser reguladas por efetores alostéricos, que é aquela regulação mais rápida. São enzimas alostéricas e que possuem sítios regulatórios. Quando alguns componentes da célula se elevam, se ligam nesses sítios regulatórios e conduzem a enzima para um estado mais ativo ou menos ativo. Então, vamos ver que a primeira coisa para aprender isso é verificar a necessidade da célula de ativar o complexo. Por exemplo, se a célula já tem muita acetil-CoA, acetil-CoA é produto do complexo, né? É um produto do complexo. Se a célula já tem muito acetil-CoA, é preciso rodar o complexo, que ele funcione em alta velocidade, ou seja, continue convertendo piruvato em acetil-CoA? Não, porque já tem bastante acetil-CoA. Então, o acetil-CoA vai se ligar à cinase, tá certo? E vai ativar a cinase, porque a cinase é inimiga do complexo. E assim vai inibir o complexo. Para inibir o complexo, é preciso ativar a cinase, certo? O NADH também é produto da reação. Se na matriz mitocondrial já tem muito NADH, para que fazer essa reação? Então, o NADH ele vai se ligar na cinase em sítio regulatório e modular a enzima para uma atividade maior. Ele é um efetor positivo, um regulador positivo da cinase.
e a sinase vai inibir o complexo. Mas se você tem, por exemplo, muito NAD+, e muito piruvato, que são os reagentes da reação, então eles vão inibir a sinase e assim o complexo não é muito fosforilado e pode ficar ativado, né? Não vai ser fosforilado, vai ficar ativado. Aqui nós temos efeitos também do ADP. Então, a relação do NAD/NADH e ATP-ADP também é importante na mitocôndria. Por exemplo, se o ADP subir muito na mitocôndria, significa que precisa formar o ATP, porque essas formas são interconvertíveis. Então, é necessário ativar o complexo. Então, o ADP em altas concentrações vai inibir a inimiga, que é a sinase, e assim o complexo não vai ser inibido, porque a sinase inibida não vai fosforilar e causar essa inativação, certo? Por outro lado, íons cálcio podem também ativar a fosfatase, certo? De forma alostérica e ativar o complexo. Então, podemos ver que essa regulação ela não é tão direta, é via a enzima sinase e a enzima fosfatase específica para o complexo. Então, quando há uma situação energética muito favorável na mitocôndria, como altas concentrações de ATP, acetil-CoA, NADH e ácidos graxos de cadeia longa, então o complexo é inibido, né? Porque esses componentes, né, eles vão, como é que se diz, ativar a sinase, né? Porque para inibir o complexo é preciso ativar a inimiga dele, que é a sinase. Quando os níveis de AMP são elevados, significa que o ATP caiu, é preciso formar ATP, é preciso oxidar os nutrientes. Quando a CoA está elevada, o NAD+ está elevado, e níveis de cálcio, que a gente já viu que o cálcio ativa a fosfatase. Então, nessa situação de demanda energética, esses componentes podem, no caso desses três, podem inibir a sinase. Porque inibindo a inimiga, você tem a ativação do complexo, né? Então, inibindo a sinase, o complexo é ativado. E dessa forma, nós temos a regulação da descarboxilação oxidativa do piruvato.